Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma aula linda, maravilhosa para vocês. Essa bolsa ficou um encanto, né? Muito charmosa. Então, estou muito feliz em trazer essa aula para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniela, do Instagram Danis Crochetaria. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço, deixa o seu like, tá? Que você vai amar essa aula. Já te inscreve no canal, quem não é inscrito, já pode deixar seu comentário, que eu ficarei super feliz com o comentário de vocês. Também vocês podem estar compartilhando, tá? Nos grupos, no Facebook, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Ficarei super feliz com a ajuda de vocês. Para a aula de hoje, nós vamos estar precisando do fio, né? Esse aqui que eu escolhi é o fio Bali, é um fio premium, fio de poliéster. Ele vem com 500 metros, tá? E aqui é um rolo de 1 quilo, vem com 500 metros, a agulha indicada é de 8 a agulha 10 milímetros, mas eu vou usar uma agulha menor. No meu caso, a 4,5, ó, bem menor, né? Porque esse fio aqui, ó, eu consigo tranquilamente pegar com a agulha 4,5, tá? Apesar dele ter uma espessura de, deixa eu olhar aqui, acho que é 4 milímetros isso. Uma espessura 4 a 5 milímetros, mas como ele é de poliéster, ele acaba se tornando assim, um pouco mais fino, ó. Eu consigo tranquilamente com a agulha 4,5, tá? Mas você vai adaptar com a agulha que você tiver em casa, com a agulha que você achar que fica melhor para este fio. Então, esse fio aqui, ele é da Flock Fios, para quem tiver interesse, tá? É só entrar em contato. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Eu compro com eles e amo muito esse fio. Porque além de ser mais leve, né, ter uma qualidade, ele é premium, a bolsa fica maravilhosa com ele. Então, se vocês quiserem adquirir, vocês podem procurar eles lá, ou qualquer outro que vocês tiverem aí acesso, vocês podem estar comprando, tá? Pode ser o fio náutico? Pode. O fio náutico, você procura de 3 milímetros, tá? No máximo de 4. Se quiser fazer com o fio de 2,5, também pode, tá? Quem tiver acesso ao fio de 2,5, que vai ficar mais delicada a bolsa. Mas dá pra fazer até o de 4 milímetros náutico, também dá pra fazer, tá? E também, se você quiser fazer com barbante, eu só não aconselho muito fazer com fio de malha, mas eu acredito que dá, ainda não testei. Mas procure fios assim, ó, de espessura próxima a essa, tá? Pra que fique um resultado também bem próximo. Do fio, nós vamos estar precisando também aqui do fecho. Esse aqui é o fecho da Vovó Flower. Eu escolhi aqui nessa cor, né, black. Ele é com esses furinhos, ó, pra que a gente possa tá fazendo aqui a costura na bolsa, tá? É bem simples essa costura e ele é de metal. Além do fecho, nós vamos precisar de 4 bailarinas, tá? É opcional, mas eu vou estar utilizando, gosto muito com o resultado que elas deixam na bolsa. E nós vamos precisar também da corrente, né? Da alça de corrente. Eu coloquei a argola articulada aqui, até verificar ainda se ela vai passar aqui. Se ela não passar, a gente pode estar colocando o mosquetão, tá? Mas ela passa tranquilamente, tá? Ó, agora eu tô verificando. Então, posso colocar a argola articulada, posso colocar na ponta aqui o mosquetão. Que é essa alça que ela já vem com a argola articulada, tá? Mas fica a critério, se você quiser colocar com mosquetão, também dá pra fazer. Então, aqui tá tudo no grafite, né? Nessa cor preta. Mas vocês podem também estar comprando no dourado, qualquer outra cor, tá? Então, esses aqui são os metais que nós vamos precisar a princípio. O restante do material, para não ficar muito demorado, como o tecido para o forro, agulha e outras coisas que eu precisar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo certinho a lista, tá bom? Aí vocês vão lá, confere, anota, para que quando vocês forem fazer, vocês possam estar sabendo direitinho tudo que eu usei aqui. Outra coisa que eu queria falar também, que eu vou estar usando para o fundo da bolsa e que é opcional, mas eu gosto muito de fazer isso por causa do resultado final, é usar a tela de estruturar, tá? Eu gosto de usar ela só no fundo da bolsa, para que a bolsa não fique aquele fundo molenga, sabe? Lá embaixo. Então, a tela dá aquela firmeza. Ela é bem simples, ela vem uma peça grande de 50 centímetros por 33. Aqui é só um pedaço, tá? Que tô mostrando pra vocês. E eu vou estar cortando a tela no tamanho aqui do fundo que eu vou fazer da bolsa, tá? Então, a gente vai iniciar pelo fundo da bolsa, após finalizar o fundo, eu vou cortar a tela e costurar. Vou mostrar tudo certinho adiante aí pra vocês, tá? Bem, agora você vai pegar aí o fio.
Eu falei pra vocês no início que a gente usa a agulha 4,5, tá? No meu caso, eu vou usar 4,5, meu ponto ele é bem soltinho, então pra mim tá ótimo. Mas se o seu ponto for apertado, usa 5, 5,5 a 6, tá? Eu acredito que talvez fique melhor. Como meu ponto é bem folgado, eu já tenho o costume de usar essa espessura de fio com a agulha 4,5, então eu acredito que vai ficar bacana pra mim, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, a laçadinha inicial. Aí, aqui você entra e passa por dentro dessa argolinha aqui que formou. Então, feita a laçadinha inicial, a gente vai tecer um cordão de correntinhas. Não faça ela muito acochada, tá? Levemente folgadas. Será um total de 14 correntinhas, mais uma pra subir, pra dar altura, tá? Ou seja, 15, né? Então, a gente vai fazer todas elas aqui. Deixa eu só confirmar se eu já completei. Senão até passei, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, passei uma. Com essa, ó, fiz 14, mais uma pra dar altura, tá? Então, temos 15 no total. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte da frente da correntinha, nós vamos trabalhar na parte de trás da correntinha, onde tem essas nervurinhas aqui, ó. Tá? Então, a gente vai entrar aqui para fazer os nossos pontos, tá? Então, nós vamos pular o primeiro ponto que tá aqui na agulha. Vamos entrar atrás do segundo, ó, esse é o primeiro. Vamos entrar atrás do segundo que tá aqui, ó. Então, você entra, porque o último aqui, que é o primeiro que a gente tá pulando, foi só mesmo pra dar altura, tá? Então, aqui a gente vai entrar, ó, atrás dele, do segundo, puxar e fazer o primeiro ponto. Aí, no próximo, puxa e faz o próximo ponto. Então, a gente vai fazer isso em torno de todas as correntes, né? Em cada uma das correntes, a gente vai tecer um ponto atrás dela, tá? Na parte da frente, que é a parte de trás, pegando a laçadinha aqui atrás, ó. Certo? Aí, você puxa e faz o ponto. No total, aqui, ao final da nossa carreira, nós teremos 14 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, só pra gente completar, mas serão somente pontos, né? Pontos baixos e 14 no total. Aí, quando você terminar aqui essa carreirinha, você conta só pra conferir, tá bom? Caso você tenha feito aí, esteja fazendo com fio diferente, de espessura diferente dessa, aí você vai adaptar pra medida, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu tiver com a medida aqui certinha, aí você faz a adaptação, ó. Aqui, ó. Temos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Isso mesmo. Vou pegar aqui minha fita métrica para vocês verem quantos centímetros ficou aproximadamente, tá? Ó, 11 centímetros. Pode ser que mude um pouquinho no decorrer do que eu for fazendo aqui os pontinhos, mas é basicamente isso. Vocês se baseiam aí para fazer as correntinhas e a primeira carreira ficar em torno de 11 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer carreira de ida e volta. Então, aqui a gente tem que fazer, ó, uma corrente para dar altura, certo? Vira o trabalho para a esquerda, pula a corrente, entra no primeiro ponto. Aí, você entra e faz um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Então, no próximo ponto, outro ponto baixo. Então, ao final dessa carreira, nós teremos novamente 14 pontos baixos, tá? Eu vou pegar aqui o fecho para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo aqui, ó. Deixar ele aberto. Então, esses 14 pontos baixos tem que dar basicamente a medida do fecho. Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Então, se o seu fio for mais grosso, de qualquer forma, você faz pela medida da largura do seu fecho, tá? Dessa altura aqui, na verdade, a largura é aqui, né? Então, por essa medida aqui, ó, que fica aqui no fecho, você faz os seus pontos né, se for um fio mais grosso, por exemplo, como eu estou falando, vai ser menos correntinhas iniciais para chegar a essa medida. Se estiver usando um fio mais fino que esse, provavelmente mais do que 14 pontos será necessário para poder chegar a essa medida aqui do fecho, tá? Então, aqui a gente vai crescer até a largura total aqui, ó, do fecho. Então, carreira a carreira, sempre com 14 pontos aqui no meu caso. E até chegar, ainda não sei exatamente quantas carreiras eu precisarei. Eu vou crescer aqui bastante, aí quando eu tiver
chegado na medida do fecho, aí eu venho aqui voltando pra vocês explicar como foi, quantas carreiras eu precisei fazer, tá? Aqui, ó, tô chegando ao final, vocês só precisam lembrar que quando vocês fizerem o último ponto, que está aqui, aí vocês fazem uma corrente, sempre uma corrente para dar altura, vira o trabalho para a esquerda e aí volta tecendo ponto sobre ponto essa próxima carreira. Então, eu vou fazer isso carreira a carreira, até como eu falei para vocês, chegar, ó, estou aqui, até eu chegar aqui, tá? Se você estiver usando outro modelo de fecho, aí vocês podem adaptar também com o modelo do fecho que vocês estiverem fazendo, para ficar também na medida dele, tá? Então, aqui eu já completei a medida aqui do fecho, vou colocar mesmo por cima, ó, vocês estão vendo que tá na medida, tá? Aqui, ó, vocês podem observar que tá um pouquinho maior, talvez se eu tivesse colocado 13 pontos ao invés de 14, ficava melhor, tá? Mas não tem problema, que eu fui fazendo os pontos e ele foi dando uma cedida. Mas eu acredito que dá, ainda dá pra ficar, na hora de costurar lá em cima, né, aqui a parte final da bolsa, no fecho, acredito que vai dar certo. Caso não dê, mais na frente a gente faz a adaptação. Mas, ó, a medida aproximada já dá certo, tá bom? Então, aqui a medida que eu fiz aqui, ó, foi de aproximadamente 19 centímetros, tá? 19,5. O nosso fecho é 20 centímetros, então a gente vai fazer ainda aqui uma carreira ao redor de toda essa peça aqui, né? Do fundo da bolsa, para poder fazer, depois começar a subida das paredes da bolsa. E a quantidade de carreiras que eu fiz aqui foram 24. Então, no meu caso, eu precisei fazer 24 carreiras, tá? Com 14 pontos cada. Aqui, quando a gente for tecer, né, uma carreira de ponto baixo ao redor, a gente vai ter, ó, 14 pontos aqui, com mais 14 aqui, com mais 24 aqui, com mais 24 aqui, e vou colocar um pontinho referente a cada canto. Então, serão mais 4 pontos. Quando você somar 24, 24, 14, 14 e mais 4, dá 80, tá? No meu caso, dá 80 pontos ao redor de toda essa carreira. E os pontos da nossa bolsa, ele é múltiplo de 3. Então, 80 pontos que eu tenho aqui, dividido por 3, não dá um número fechado, tá? Dá 26,6, eu acho, se não me engano. Teria que dar ou 26 ou 27, por exemplo, né? Um número fechado. Então, vai me faltar um pontinho para me completar múltiplo de 3. Então, ao final dessa carreira aqui, eu vou acrescentar mais um pontinho, tá? O dessa ou da segunda carreira, eu vou acrescentar um pontinho, que é para poder dar exato múltiplos de 3. No seu caso, se você tiver mudado a espessura do fio, ou, né, alguma coisa que precisou mudar a quantidade de pontos para ficar na medida do fecho, aí você vai somar igual eu fiz. Você vai somar quantas carreiras você fez aqui, ó, no comprimento. Se eu fiz 24, então aqui eu vou ter que ter 24 pontos. Nesse outro lado, 24 também. Aqui eu fiz 14 e aqui eu fiz 14, né? Vai dar 14. Então, eu somo 24 mais 24, mais 14 aqui, mais 1, 2, 3, 4 dos cantinhos. Faça dessa forma, soma, aí quando você somar, deu, por exemplo, deu 90. Digamos que você fez com o fio mais fino, deu 90 pontos ao redor de toda a peça, que a gente ainda vai fazer esses pontos, mas já tô explicando pra vocês, tá? Então, deu 90 pontos no seu exemplo. Aí, você divide por 3. Se der o número fechado, digamos, 30, 31, tá ok. Agora, se tiver 27, alguma coisa, 30, alguma coisa, então, você tem que acrescentar pontos, 1 ou 2, para poder fechar os múltiplos de 3, tá? E dar um número fechado. Então, é isso que a gente vai fazer agora, ó. Eu vou fazer uma corrente para dar altura. Vou entrar aqui no primeiro ponto, porque lembra que a gente fez 24 carreiras, né, no comprimento. Então, vou ter 24 pontos aqui, ó, referente às 24 carreiras. Então, para cada carreira, um ponto. Então, eu entro aqui na primeira carreira, ó, e vou fazer meu primeiro ponto, certo? Próxima carreira, outro ponto. Deixa eu puxar aqui meu fio. Próxima carreira, ó, que será aqui, eu entro só pegando a perninha de cima, ó, porque se eu pegar embaixo, fica um buraquinho maior. Então, aqui eu pego as duas perninhas de cima e faço o ponto. Aí, fica mais fechadinho, tá vendo? Próxima carreira, outro ponto.
Aqui, ó, onde tem um buraquinho, eu pego a perninha de cima aqui e essa aqui, ó, tá? E fica uma embaixo, ó, da agulha, fechando o buraquinho pra ficar mais bonito o detalhe aqui do fundo da bolsa, tá? Os pontos. Então, aqui o que eu posso explicar pra vocês, que eu sempre explico nas minhas aulas, que cada uma das carreiras, um ponto. Então, no lugar alto, ó, nessa parte altinha é um ponto, na baixa outro. No alto, um, na baixa outro. No alto, um, na baixa outro. E assim sucessivamente, até eu chegar ao final, tá? Então, se eu já fiz aqui na parte baixa, agora aqui é no alto, ó. E aí, vai dar certinho, agora aqui na parte baixa, vai dar certinho a quantidade de carreiras, tá bom? Então, vamos fazer aí até o final dessa carreirinha. Quando chegar ali no cantinho, aí eu retorno com vocês. Vendo aqui no cantinho, ó, já contei, tem 23 pontos, aqui é o 24, ó, ponto 24. Aí, aqui, pro cantinho, eu faço mais um ponto. E agora, eu passo pra essa lateral, onde eu vou fazer 14 pontos, que no meu caso, eu tenho 14 aqui na base, né? Então, eu venho fazendo meus 14 pontos, tá? Terminando aqui essa lateral, eu faço um pontinho aqui, ó, no canto, um a mais, e mais um pra esse lado, e começo esse lado aqui, ó. Sempre eu faço um ponto no lugar alto ou no baixo, no alto ou no baixo, tá? Até completar 24 pontos. Chegando aqui, eu faço o pontinho do canto novamente, sempre tem um pontinho do canto, tá? E quando eu chegar aqui, mais 14 pontos. E depois, eu chegando aqui no final, que foi onde a gente começou, ó. Aí, eu retorno aqui com vocês. Já fiz as 4 laterais, tô terminando aqui a quarta. E aqui foi onde a gente começou, ó. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto referente ao 14º aqui desse lado. Então, já tinha feito só 13, aí com esse 14. E mais, eu vou precisar fazer o ponto do canto, tá? Só que como eu vou fazer a emenda para a próxima carreira, na emenda já fica como se fosse o ponto do canto, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Ah, outra coisa, gente, que eu esqueci de falar para vocês. Lembra que eu falei que eu precisava de um pontinho a mais para poder dar, no meu caso aqui, dar múltiplo de 3. Então, eu acrescentei um pontinho a mais aqui, ó. Tá? É só um ponto, não vai fazer diferença no meu caso. Se fosse 2, eu colocava um ponto aqui e outro aqui, por exemplo, tá? Ou aqui e aqui. Como é só um ponto, em qualquer local que você colocar, já dá certo também, não vai fazer muita diferença. Então, agora sim, eu tenho 81 pontos, aí tá múltiplos de 3. Aqui a gente vai fazer a emenda. Já vamos passar para a próxima carreira. Então, aqui, ó, você vai pular essa correntinha que a gente fez para dar altura, vamos pular, vamos vir atrás do primeiro ponto. E vamos pegar a laçadinha e passar lá pra trás, tá? E aqui onde a gente tá, a laçada passou, ó, é equivalente ao ponto do cantinho, tá? Então, é aqui que a gente vai tecer o primeiro ponto. Eu vou passar por baixo da laçadinha e vou colocar a minha agulha, só que, na verdade, eu vou passar aqui, ó, no meio da laçadinha, tá? Assim, que essa aqui é a laçada que passou lá pra trás. Então, eu vou entrar no meio dela, ó. E vou botar minha agulha dentro da laçada lá atrás. Seguro e ajusto. Ajustei. Aí, agora eu pego o fio e passo aqui por dentro. Aqui é o primeiro ponto, ó. Primeiro ponto da nossa próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai pegar apenas a perninha de trás dos pontos, ó. Somente a perninha de trás. Por isso que eu passei no meio da laçada, pra que ficasse essa perninha da frente, ó, disponível. Como vai ficar nos outros pontos também. Então, esse já é o ponto aqui, tá bem no lugarzinho do canto, tá bom? Agora, a gente vai fazer os 24 pontos aqui, ó. Pegando apenas a perninha de trás. Como esse ponto tem um pouco de elasticidade, né, o poliéster tem, e também às vezes quando é outros fios, e mesmo assim eu ainda faço, ó, como eu vou mostrar pra vocês. Eu não pego só essa perninha aqui, eu pego essa e mais essa, tá? As duas aqui atrás pra poder ficar mais seguro, não ficar aquele buraco feio, tá? Porque se eu pegar só essa, ó, quando eu fizer o ponto, tá vendo? Fica assim meio esgaçado, eu não acho legal. Então, como um resultado mais bonito, eu gosto de pegar a de trás e essa mais atrás aqui um pouquinho, ó. Deixa eu ver se consegue focar. Ó, essa aqui, tá? Ó. Porque daí fica mais seguro, mais bonito, tá bom? Então, a gente vai fazer nessa carreira somente ponto sobre ponto, pegando essas duas perninhas aqui de trás. Tá? Não tem mais nenhum aumento, nada não. É só ponto sobre ponto. Ao final, eu vou ter, no meu caso aqui, o total de 81 pontos novamente. E aí, vai ficando aqui, ó, essa nervurinha aqui, ó, desocupada, né?
esse fiozinho aqui, ó, que vai diferenciar a subida da bolsa pro fundo da bolsa, tá? Então, antes da gente completar toda essa carreira, eu vou pegar a minha tela de estruturar, vou colocar esse fundo em cima dela e vou cortar na medida que tá aqui. Porque quando a gente for costurar aqui pro lado de dentro, a gente tem que pegar de forma que a tela costure, sem pegar esses dois fiozinhos aqui, ó. Que é justamente o que eu tô utilizando para fazer essa primeira carreira, tá? Então, eu vou cortar a tela um pouquinho menor do que tá o fundo. Por isso que eu não vou terminar essa carreira logo agora. Primeiro eu vou cortar a tela para ficar já mais fácil de medir no tamanho exato do fundo, tá? Porque aqui já é a primeira carreira da subida. Então, a tela é só até o fundo. Então, eu vou cortar um pouquinho mais abaixo, ó, tá? Do ponto, a tela. E aí, eu trago aqui pra vocês. Então, estou cortando aqui, eu já medi o tamanho, ó. Essa tela aqui, gente, ela é bem simples de cortar. Com a tesoura normal, você consegue cortar ela, tá? Ela é firme, mas ao mesmo tempo é bem fácil de a gente manusear. Ela é da Bags Acessórios, tá? Na descrição do vídeo eu deixei o link, caso você queira ter acesso. Aqui é só um pedaço da peça maior, né? A gente dá pra fazer bastante fundo de bolsa, caso você for fazer com uma peça dessa, tá? Que a peça vem com 50 centímetros por 33. Então, aqui, ó, é aqui que eu tenho que medir, ó, tá? Não pode ser assim, que a gente vai costurar aqui na parte de baixo aqui, né, desse ponto, tá? Então, tem que ser assim, ó, que você tem que medir. Aqui parece que tem que tirar mais uma, ó. Tem que tirar mais uma carreirinha aqui a mais, nesse comprimento, pra não ficar tão grande. Então, é só refilar aqui, ó, no tamanho que a gente quer, tá? Sempre procura medir antes pra você não perder muita tela. Então, aqui eu já sei que tá no lugar exato. Agora, nos cantinhos eu vou só tirar aqui 3 pontinhos, ó, só pra facilitar na hora de eu prender a tela na bolsa. Aí, você vai pegar aí o fio, agulha mesmo de mão, tá? E a linha, pra gente costurar aqui, deixar ela presa. Antes de costurar, a gente vem com as bailarinas. Nós vamos posicionar onde a gente quiser aqui, ó. Onde você quiser a bailarina, tá? Posiciona, ela é bem simples. Ó, ela tem duas perninhas, aí você posiciona entre elas assim, depois lá dentro você vai abrir as perninhas dela, tá? Bem linda, né? E deixa um resultado mais luxuoso aqui para nossas bolsas. Então, aqui eu vou tentar centralizar direitinho, pra ficar, né, o mais próximo do que eu fiz aqui, de um lado e do outro, ó. Aí, eu viro, esse aqui sai. Depois de feito, eu viro e vou abrir as perninhas dela pra ficar fechadinhas. Então, aqui, ó, eu já abri, vou abrir as perninhas pra ficar bem seguro, ó. Certo? A gente faz mesmo com a mão, ela não é dura, não é difícil, tá, gente? Ó, com o próprio dedo você consegue dobrar e aí, ó, ela tá super segura lá, certo? Quando você tiver certeza que tá no lugar exato, aí você dobra ela, aí vem com a tela. Isso aqui é bem simples de fazer, porém, o resultado vai ficar mais legal, né? Com certeza, mais de qualidade, mais profissional, tá? Então, aqui a gente vai organizar aqui o fundo. Nós vamos pegar aqui uns clipes. Ó, se você tiver, ótimo. Se não tiver, você dá pra fazer também sem ele, tá? Mas eu gosto de fazer com ele porque aí você posiciona onde você quer aqui, ó. Eu vou pegar só um agora, mas você pode colocar dois, um do lado e do outro. E aí, depois você começa a costura, tá? Facilita muito. Aí, você pega aí a agulha, coloca logo a linha na agulha, ó. Pode ser de outra cor, porque a gente sempre faz forro. No meu caso, eu sempre faço o forro da bolsa. Então, não vai ver a tela, não vai ver também essa costura, tá? Então, pega aí de outra cor também, se você quiser, pode aproveitar outras cores de fio sem precisar ser vermelho, tá? Que é a cor aqui principal da minha bolsa. Então, primeiro eu vou entrar aqui, ó, na bolsa, pra me prender aqui o nozinho. Agora, eu vou entrar na tela e na bolsa, tá? Então, na tela e na bolsa. Sempre costurando dessa forma, você vai prender. Aqui, a atenção é pra gente não pegar esses dois pontos, ó, tá? Não pega ele, a gente tem que trabalhar aqui a costura na parte de baixo aqui, ó, do ponto, tá? Então, aqui você sempre segura a tela pra não sair do lugar. Você costurou nesse buraquinho, vai pular esse e costura no próximo.
Aí você pula sempre um, costura no próximo. Só que no cantinho eu gosto de fazer em todos, ó. Todos os buraquinhos eu gosto de prender, que tá enganchando, né? Então, eu prendo em todos pra ficar mais seguro. Aí aqui, gente, essa costura, ela é bem rápida, na verdade. Então, aqui, ó, eu reforço, às vezes no cantinho mesmo eu gosto de reforçar, pra ficar o mais seguro possível. Ó, aqui já quebrou, né? Então, eu vou botar nesse pontinho de baixo. Pra ficar mais seguro mesmo. Mas aqui, ó, a gente costurando certinho, ele não solta mais. Fica o fundo bem seguro mesmo, tá? A tela bem segura no fundo. Então, aqui eu organizo, ó, pra mim trabalhar na parte de baixo dos pontos e não pegar esses dois pontinhos aqui de cima, tá? Então, fiz nesse, pulo esse e faço no próximo. Sempre eu pulo um, não precisa entrar em todos os buraquinhos pra costurar, não. Pulo esse, entro nesse. Aí, quando eu tiver aí com uma quantidade aí, uns 2 dedos, 3 dedos que eu já costurei, eu normalmente faço isso. Eu trago aqui, dou um nozinho pra prender o que eu já costurei, e depois continuo, tá? Só mesmo pra ficar preso, que é mais segurança. Então, pulo esse, entro nesse. Então, eu vou costurar ao redor de toda a bolsa, todo o fundo aqui, ó, prendendo a nossa tela. Aí sim, depois de presa, a gente prossegue aqui com a subida das paredes da bolsa, tá? Já costurei tudo aqui certinho, ó, tá? Agora, a gente vira aqui nosso trabalho e vamos continuar. O fundo da nossa bolsa já está prontinho. Então, fica bem mais rígido, ó. Vale super a pena, a gente faz rapidinho essa costura, tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo conforme eu já mostrei, né? Já expliquei que eu vou pegar essas duas perninhas de trás, inclusive elas não foram costuradas, ó, como eu sempre falei pra vocês também. Eu não costurei nelas pra poder ter acesso a elas aqui pra fazer a minha primeira carreira da subida da nossa bolsa, tá bom? Então, vou fazer ela toda aqui, ponto sobre ponto, e ao final eu retorno aqui com vocês, tá? Então, aqui eu já fiz toda a carreira, tá? A primeira da subida da bolsa. Agora, aqui a gente vai fazer a emenda e já vamos iniciar a segunda carreira, que é o ponto fantasia, tá? Aqui, ó, nós vamos pular o primeiro ponto, que é o ponto que ficou no cantinho. Ó, fiz o último, aqui já é o primeiro ponto, tá? Pula ele, entra atrás do segundo. E aqui a gente vai passar a laçadinha aqui pra trás. Passou. Agora que a gente entra normal, tá? Ó, debaixo da laçada, não precisa ser no meio da laçada. Aqui a gente coloca a agulha dentro da laçadinha e ajusta bem. Ajustou, você pega o fio e passa aqui por dentro, certo? Feito isso, ó, eu vou fazer apenas um ponto aqui e vou esticar, tá? Ó, dessa forma. Que agora a gente vai subir aqui essa altura pra começar o nosso ponto puff, tá? A nossa bolsa é feita de ponto puff. É o ponto fantasia. Então, eu entro no mesmo ponto de base, pega o fio e sobe pra continuar na mesma altura. Laçada, mesmo ponto de base, pega o fio e faço a segunda vez. Certo? Laçada, entro no mesmo lugar, pego o fio e faço, que tá ficando acochadinho, né? A terceira vez. Então, são 4 vezes, tá? Já tem aqui 3, falta mais uma. Entro, pego o fio e subo. Depois eu venho, vou passar por dentro de tudo de uma vez só, fechar o ponto e fazer mais uma corrente, certo? Então, fizemos o primeiro ponto puff. Agora, eu dou a laçada, vou pular 1, 2 pontos de base, no terceiro eu entro e vou fazer o próximo ponto puff, ó. Subo, seguro aqui pra não voltar muito quando eu for descer, tá, ó? Dou a laçada, pego o segundo e sobe. Dou a laçada, prendo, pego o terceiro. Dou a laçada e pego o quarto, certo? Fica dessa forma.
Agora, você vai colocar a laçadinha, passar por dentro de tudo, fechar o ponto e fazer uma corrente. Fizemos já aqui o segundo ponto puff. Vamos para o terceiro, ó. Então, laçadinha, pula 1, 2, no terceiro você entra, pega o fio e sobe, tá? Ficou aqui meio tortinho, mas todo torcido, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha. Então, pega o fio, segunda vez, laçada, terceira vez, laçada e quarta e última vez. Sempre são 4 vezes, tá? Se você estiver fazendo com fio mais grosso, pode fazer até 3. Passa por dentro de tudo e fecha o ponto e faz uma corrente. Essa corrente não faz folgada, tá? Faz bem justinha mesmo, pra não ficar muito buraco muito grande aqui, ó. Aqui você vai continuar, ó, sempre pulando 2, entrando no terceiro. Então, a gente vai fazer toda a nossa carreira dessa forma. Lembrando, ó, que são 4 vezes que você puxa a laçada pra fazer o puff, tá? Então, terceiro e quarta. A primeira carreira é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas a próxima já fica mais fácil. Fecha um ponto, faz uma corrente. Então, aqui a gente tá usando pra cada ponto puff 3 pontos de base, ó. Um ponto, pula 2. Aí, repete de novo, um ponto, pula 2. Então, 1, 2, 3, tá? Então, eu vou seguir fazendo toda a minha carreira. Quando eu finalizar, aí eu retorno aqui com vocês.